independente da vida que você teve, do que você passou na sua infância, do que você passou no seu dia a dia e das coisas que você vivenciou até hoje. Você quer fazer diferente com seus filhos ou suas filhas? Eu venho trazer essa reflexão, gente, porque assim, eu passei por algumas coisas na infância que eu não, de maneira nenhuma, eu queria repetir com o meu filho. Eu tenho um bebê de 2 anos e meio. Ainda é um bebê, né? Eu considero bebê, como dizem as mães, consideram seus filhos bebês até quando estão grandes, né? Mas por que eu falo isso pra vocês? Eu vejo muitas pessoas que sofreram muito na infância, que foram maltratadas, que foram judiadas, que não foram amadas, né, da maneira correta. E hoje, principalmente as mulheres, né, porque nós somos a base de uma casa. Nós que cuidamos por mais tempo dos nossos filhos, a gente passa mais tempo do dia com eles, a gente educa mais, né, os pais, os homens também. Mas a gente é a base, né? A gente passa muito mais tempo com os nossos filhos e toma mais decisões. E eu vejo muitas mães tratando os filhos de qualquer maneira, mas nem sempre é culpa da pessoa. Ela, na verdade, está refletindo o que ela aprendeu, o como ela foi tratada, né? E eu, como sempre tive a consciência de que passei por algumas coisas na minha infância que eu não gostaria que os meus filhos, hoje eu tenho um filho, mas se eu tivesse mais filhos também não gostaria que passassem, eu sempre busquei abrir a minha mente e estudar sobre a criação neurocompatível, né, com respeito, com educação e tudo mais. Sempre prezei muito isso, então eu sempre me atualizei sobre esse assunto. É fácil? Não é fácil, né? Educar um outro ser humaninho não é fácil. E quando você já tem mágoas, coisas que você foi programado na sua infância, você acaba reproduzindo sem querer na outra pessoa, no outro ser. Então era isso que eu não queria com meu filho. Até comecei a reproduzir algumas coisas que eu não gostava, não gostei de que foi feita comigo, nele, e eu fiquei muito chateada, e aí eu falei, não, eu não posso fazer isso, eu não vou repetir esse ciclo, eu vou quebrar esse ciclo, eu serei a ovelha negra, né, eu vou ser diferente. Então eu comecei a estudar, e agora nessa jornada do autoconhecimento que eu tô fazendo, estudando mais sobre a mente humana, né, descobrindo várias coisas e como a nossa mente é poderosa. Em um dos estudos, eu estudei com Bob Proctor, vou deixar a imagem aqui do lado para vocês verem como que é a nossa mente. Tem o círculo maior dividido no meio. Esse círculo maior dividido no meio é a nossa cabeça e o círculo menor é o nosso corpo, né? O círculo maior está dividido entre consciência, em cima, e embaixo, subconsciência. Quando nós somos adultos, a partir dos 8 anos, 7 anos, 8 anos, a gente já tem a nossa consciência formada. Então, tudo que a gente pensa tá ali na nossa consciência e desce para nossa subconsciência. Então, a gente controla o que a gente pensa do que vai descer para nossa subconsciência. Eu vou explicar isso melhor mais para frente. Mas, do 0 aos 7 anos, a gente não tem, gente, é assim, ó, a nossa imagem da nossa cabeça. Não tem a consciência, só tem a subconsciência. E a nossa subconsciência é o que controla todos os nossos atos no dia a dia, as coisas que a gente faz já de forma automática, porque nós somos programados desde o momento que a gente está na barriga da nossa mãe. Nós somos programados em muitas coisas, né? Na verdade, nosso espírito ele já não é jovem, nosso espírito já vem de outras vivências. Então a gente traz um pouco da programação do nosso espírito, um pouco da nossa genética e um pouco a gente é programado na nossa infância, né? E daí a gente não tem essa consciência, né? Como eu tava dizendo pra vocês. Então tudo que for dito para o seu filho, sua filha,
para sua criança, o que ele ouvir no ambiente, o que ele ouvir de músicas, de programas de televisão, desenhos e tudo mais, vai entrar direto para a subconsciência. Não tem filtro, não é filtrado pela consciência porque ele ainda não tem. Então imaginem, de 0 a 7 anos, tudo que você fizer para o seu filho, o ambiente fizer para ele, ou maltratos, maus tratos, né? Qualquer coisa dessas coisas vai tudo para o subconsciente. Dá para ser 100% limpo o subconsciente só com coisas positivas? Não dá. Mas a gente faz o nosso melhor para que seja o melhor possível, né? Então vamos lá. Você é do tipo de pessoa que fica ameaçando o seu filho? Fala assim, por exemplo, se você não parar de aprontar isso ou aquilo, eu vou levar você no médico para você levar a injeção. Se você não fizer isso, você não vai ganhar sobremesa. Se você não parar de fazer isso, você vai ficar sem brincar à tarde. Sabe essas coisas? Você tá sempre tratando seu filho com ameaça. Ele vai entender que é ameaça. E eles não entendem também brincadeiras. Quando a gente faz brincadeiras que a gente entende entre a gente adulto, eles não entendem. Eles entendem que tudo é verdade. Tudo que você falar pro seu filho é verdade. Se você falar que ele é feio, ele acredita que ele é feio. Se você falar que ele é bonito, ele vai entender que ele é bonito. Se você falar que ele é inteligente, palavras positivas, ele vai acreditar em tudo. Se você falar palavras negativas, vai acreditar em tudo também. Então, a minha mãe, eu vejo por ela mesma, ela sempre foi muito insegura. E aí eu fui pesquisar, né, a vida da minha mãe na infância. Como? Mãe, como que era a sua infância? Aí um dia ela falou assim pra mim: eu acho tão bonito como você trata seu filho, porque você conversa com ele, você dialoga com ele, você explica tudo que você vai fazer, tudo que você não vai fazer, você conversa com ele e tenta compreender ele. E abraça e beija e brinca, ela falou pra mim, né? E aí ela falou assim: eu lembro que eu nunca ganhei um abraço da sua avó. Na verdade, a sua avó, ela só batia na gente. Eu lembro dos beliscões, ela batia na nossa cabeça. A sua avó jogava a gente no chão e pisava em cima. E aí, o que aconteceu? Com a minha mãe sendo maltratada na infância. Ela cresceu uma mulher insegura, com medo, buscando a aprovação de outras pessoas. Ela buscou no meu pai proteção, cuidado, ser validada, coisas que ela não teve na infância. Então ela sempre foi muito insegura e dependente, né? Porque ela foi criada para ser dessa maneira. E daí eu penso, né? Não quero que o meu filho seja assim. E eu gostaria que a maioria das mães olhassem para os seus filhos e prestassem atenção. Como que eu quero que o meu filho seja? Eu quero que o meu filho seja independente? Porque, gente, do 0 a 7 anos, como a criança não tem a consciência, ela só tem a subconsciência, tudo que você implantar nessa programação do seu filho é o que vai ajudar ele no futuro. As pessoas pensam que carregar o filho no colo, sempre estar com ele no colo, vai mimar, vai deixar ele dependente, mas é o contrário. Quanto mais você der carinho para o seu filho, você conversar com ele, você explicar as coisas, quando você falar não, filho, para alguma coisa, explica para ele. Por menor que ele seja, você explica: não, filho, não suba na escada porque você pode cair e fazer um dodói. A mamãe não quer você machucado. Ele vai compreender. Ele vai, talvez, bagunçar e te desafiar algumas vezes, sim, mas você tem que ter paciência. Quem que é a mente madura da relação, não é você? Então, você que vai conduzir ele para ser um ser humano consciente, um ser humano independente. Então, se você tem esse carinho, esse cuidado, você brinca, você conversa, você tem paciência, você reflete no seu filho o que você quer ver nele como adulto, você cuida dele agora, né? Você faz uma programação legal para ele agora. Então, quanto mais você proteger, der colo, der carinho, der cuidado, a partir dos 7 anos, 8 anos, quando ele virar adolescente, ele virar um adulto, ele vai ser independente, porque ele não vai sentir a falta disso tudo. Ele não vai se sentir abandonado, entende? Ele não vai se sentir judiado.
Ele não vai, de repente, virar um adulto violento porque ele foi muito... como é que eu posso dizer? Sofrer violência na infância, né? Porque tem pessoas, cada pessoa reage de uma maneira. Alguns se tornam muito violentos porque foram muito sofridos na infância, apanharam muito, e há outros que ficam ao contrário, né? Ficam amedrontados, ficam buscando a aprovação das outras pessoas, não são seguras, enfim. E aí eu busco fazer isso com meu filho. Tanto é que esses dias teve uma história bem engraçada. Porque assim, eu sempre levo ele pra... Vira e mexe, tem que fazer algum exame, né? E um dia ele machucou o joelhinho e eu levei ele no hospital. E chegando na sala do raio-x, o rapaz olhou assim pra mim. Antes de entrar, sempre antes de fazer algum exame com meu filho, eu explico pra ele o que vai ser feito, né? Ai, amor, vamos ali tirar um raio-x, porque vamos tirar uma foto do seu joelhinho pra ver como que tá, porque você bateu, né, pra gente ver como é que tá. E aí eu cheguei na sala do raio-x, o rapaz falou assim, você tá sozinha? Eu falei, não, meu esposo tá na sala de espera, né? Ele falou, então chama ele porque vai ter que segurar. Eu falei, nossa, vai ter que segurar? Eu pensei, né, vai ter que segurar, por quê? Será que é alguma tortura? Será que mudaram o aparelho? Do raio-x é diferente, agora tem que segurar ele. Enfim, chamei meu esposo, aí veio ele, entramos na sala. Eu deitei o meu filho na maca do exame e falei, filho, fica aqui com a perninha assim pra gente tirar foto. E arrumei ele e o rapaz ajustou o joelho conforme ele precisava da imagem. Aí o meu filho ficou olhando pra mim, a gente não segurou ele de maneira nenhuma, né? A gente só ficou do ladinho e só a perninha que eu segurei pra ficar fixa no lugar. O rapaz tirou o raio-x, veio, virou a perninha dele, pediu pra segurar a perninha como precisava e tirou a foto. Em menos de 5 minutos, gente, tirou as 2 imagens do raio-x. E aí o rapaz saiu da salinha do raio-x e falou assim, nossa, é a primeira vez em 10 anos de profissão que eu tenho que eu vejo um bebê tão quietinho, porque ele só tem 2 anos, tão quietinho pra fazer o exame. Normalmente eles choram, eles gritam, eles não deixam tirar as imagens e demora muito tempo. E aí, qual é a reflexão disso, gente? Os pais não conversam com seus filhos. E é tão simples. Você tem que conversar com seus filhos, explicando, filho, a gente vai fazer um exame assim, assim, mas mamãe tá com você, papai tá com você, tá bom? Então, desde bebezinho meu, desde quando recém-nascido, eu sempre, na hora de trocar a fraldinha dele, na hora de trocar a fralda, eu peço licença, filha, eu vou trocar sua fralda, mamãe vai te limpar, mamãe vai te lavar na hora do banho, olha, eu vou lavar aqui sua parte íntima, vou lavar o seu bumbum. Então, eu sempre pergunto pra ele, sempre falo pra ele, mostro o que eu vou fazer, explico, peço licença. Então, ele tem propriedade do corpo dele e eu tô ali apenas ajudando ele de alguma maneira. Então, pra tudo é isso. Vai no médico, o médico vai pegar no seu joelhinho pra ver se tá tudo ok. Vai fazer o exame? Vamos tirar uma foto. Então, eu sempre explico pra ele as coisas antes. Ele não é pego de surpresa. As crianças não gostam de ser pegas de surpresa. Imagina só, você tá aqui, você é uma criança. Aliás, você é um adulto. E aí você espirra, suja seu nariz. Vem alguém, esfrega seu nariz com a fralda. Que desagradável, né? Você não vai achar desagradável? Com a criança da mesma maneira. A criança espirrou, você vai chegar perto da criança com um lencinho e vai falar, licença, filho, limpar o seu narizinho. E limpa. É só comunicar. As pessoas não se comunicam mais. As pessoas não conversam mais. E fazem a mesma coisa com os filhos. E aí os filhos crescem, não se comunicam com os pais, principalmente quando é adolescente, não querem conversar, não querem contato com os pais, só querem ficar trancados no quarto, mas aí o pai bota a culpa em quem? A mãe bota a culpa em quem? No filho, porque o filho não quer contato. Mas quem foi que criou o filho? Quem foi que criou o filho dessa maneira, né? Você teve sempre a oportunidade de conversar com seu filho, expor todos os seus sentimentos e os sentimentos dele, e conversar, e você não fez isso. E agora, quando ele é adulto ou adolescente, ele também não quer, porque ele não está acostumado a ter essa vivência. Então, ele dificilmente vai confiar em você para fazer esse tipo de coisa, né? Então, eu até falei para esse enfermeiro, falei assim, o meu filho, ele é assim porque eu explico para ele tudo o que ele vai fazer. Eu não pego ele de surpresa. Então, ele não se assusta.
ele fica atento, mas ele não chora, ele fica prestando atenção e ele tem segurança e confiança em mim, que eu tô ali do lado dele. Ele sabe que eu tô ali para protegê-lo. E é fácil, gente, não é fácil. É um trabalho diário. Todos os dias você conversar, você ter paciência. A criança está desafiando, você tem que respirar fundo, prestar atenção no que você vai falar. Lembre-se, tudo que você falar vai ficar gravado na consciência, na subconsciência do seu filho. Tudo de positivo e tudo de negativo. Então, se você não está bem, você tem que se cuidar, você tem que buscar o seu autoconhecimento para você estar bem e tranquila. E se vocês quiserem ajuda, podem me chamar, que eu posso dar algumas dicas, ou deixar os comentários no vídeo do que vocês têm dúvida, que eu ajudo vocês, tá bom? Porque eu tenho bastante conteúdo para passar, mas não dá para passar tudo num vídeo só, então eu tenho que ir dividindo, né, nos vídeos. E se vocês querem acompanhar esses conteúdos sobre maternidade e sobre lei da atração, porque uma coisa leva a outra, porque você tem que estar bem para atrair as coisas que você quer. E para o seu filho ficar bem, você tem que estar bem e passar o seu conhecimento para ele, né? Porque não é só sobre você, é sobre seus filhos também, né? Então, se você tá bem, você aprende coisas legais, você também quer passar para ele e criar eles de maneira bacana para eles poderem usufruir o máximo das coisas boas do universo, né? Então, essa é apenas uma das dicas. Tomem cuidado com o que vocês falem, tá bom? Para eu ficar mais tranquila e me conectar mais comigo, refletir mais e pensar antes de falar as coisas pro meu filho, não gosto de grito, de gritaria, porque eu passei muita gritaria na minha infância, eu não gosto. Então eu evito o máximo gritar dentro de casa. É muito raro eu soltar um grito, mas isso é por causa da minha programação lá, né, da infância, que eu tô limpando. Eu faço o Ho'oponopono mágico, que eu aprendi no canal da Beth Russo, maravilhosa, aprendi e tô limpando muitas memórias do passado negativas. Então esse daqui é a Japamala, ó, de 108 contas, que eu pego ela e vou fazendo o Ho'oponopono mágico. Cada continha dessas eu vou falando uma combinação de frases do Ho'oponopono mágico e vou limpando da minha memória subconsciente tudo aquilo, aquelas sujeiras, aquelas coisas que estavam lá sujando, né, a minha vida e que eu tava começando a transmitir isso pro meu filho. E se vocês quiserem saber mais de como que eu faço o Ho'oponopono mágico, é só vocês me falarem nos comentários que eu volto num outro vídeo para explicar o passo a passo de como fazer, tá bom? Mas, por enquanto, é isso. Eu desejo muito que vocês estejam muito bem, muito conscientes e que vocês criem seres humanos maravilhosos para o nosso futuro, pessoas mais conscientes, mais amorosas, independentes, que conquistem todos os seus objetivos, que decidam as coisas com facilidade, que sejam coerentes, amorosas, decididas, pessoas de sucesso e sábias, tá bom? O meu filho tá nessa jornada porque eu já estou encaminhando ele para ser uma pessoa sábia e de sucesso. Eu quero que vocês também tenham filhos assim. Então, se vocês querem ter filhos assim, cuidem do interior de vocês para vocês refletirem para o filho de vocês, tá bom? E se quiserem a minha ajuda, deixem nos comentários. Eu quero muito que vocês cliquem no like para ajudar o meu canal a crescer e sempre mostrar conteúdos desse tipo para vocês. Se inscrevam aqui no canal e cliquem no sininho para acompanhar sempre quando eu fizer vídeos para ajudar vocês, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada e até o próximo vídeo.